Olá, queridos, eu sou Heraldo Gabri, pastor das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira. Moro na cidade de Caldas da Rainha, aqui em Portugal. Graças a Deus é mais um vídeo que o Senhor nos concede. E é claro, antes de começar o vídeo, eu preciso pedir a você que ainda não é inscrito, que faça a sua inscrição em nosso canal, assista a nossos vídeos, caso goste, dê o seu like, o seu joinha, acione o sininho para receber nossos vídeos às segundas, quartas e sexta-feira e que também compartilhe nossos vídeos para que possamos levar a palavra de Deus aos confins da terra. Queridos, graças a Deus, hoje é o penúltimo vídeo do ano de 2019. Quero falar um pouquinho sobre uma palavra que ela nos transmite. É interessante o que eu vou falar aqui. Ela nos transmite uma autoconfiança sobremaneira. Mas essa palavra, ela tem que ser bem explícita, bem detalhada, bem explicada. E só o Espírito Santo pode nos fazer isso. Porque há muitas pessoas, muitos pregadores, eu já os vi pregando essa palavra e usando essa palavra que eu vou ler aqui, está lá em Filipenses capítulo 4, versículos 10 a 13, usando essa palavra como se fosse um estímulo para, entre aspas, se ter quase que um superpoder. E não é bem por aí. Primeiro que o Senhor não chamou ninguém para ser superpoderoso. O Senhor não colocou a sua palavra no coração de ninguém para sermos super-humanos. Pelo contrário. Quanto mais dependemos do Senhor, mais nos fazemos fracos neste mundo. Ficamos fortes espiritualmente falando, mas literalmente nos fazemos fracos neste mundo, porque o poder de Deus não é para as coisas materiais, o poder de Deus é para as coisas espirituais. E eu quero compartilhar com você Filipenses 4, 10 a 13. Eu vou ler ao meio da revista e atualizada, que diz o seguinte: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Antes de nós analisarmos o escopo todo da palavra, vamos analisar o que ele diz aqui, Digo isto não por causa da pobreza. Queridos, esse Paulo, lembre-se, ele era Saulo de Tarso. Longe de ter sido um homem pobre, longe de ter sido um homem mendigo, longe de ter sido um homem passando necessidades. Mas hoje, sendo um Paulo, um homem convertido, um homem trabalhado por Deus, um homem que foi levado ao terceiro céu, eu nunca vou me esquecer de falar isso, um homem que foi levado ao terceiro céu e lá, junto ao trono de Deus, aprendeu coisas sobre a palavra de Deus que ele mesmo diz com a sua própria palavra, com a sua escrita, coisas que nós não estamos preparados para ouvir ainda o que ele ouviu. E agora nós vemos Paulo falar essa palavra e um grifo meu no finalzinho: tudo posso naquele que me fortalece. Aí eu coloquei o título nesse vídeo da seguinte forma: posso tudo. Mas tudo o quê? O que Paulo na realidade está querendo dizer com essa palavra? Eu já sei que talvez você tenha a sua ideia formulada. Eu sei, eu também já tive minhas ideias formuladas.
Mas após o momento que a gente começa a ler, a pesquisar e deixa o Espírito Santo tecer sobre nós o seu comentário, que é o mais certo, a gente começa a entender palavras na Bíblia, textos na Bíblia, que no passado nós entendíamos de outra forma. Eu sou sincero, eu achava no passado que eu com Jesus eu podia qualquer coisa. Posso tudo naquele que me fortalece, ou de uma forma mais desdobrada, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho um comentário aqui. As palavras de Paulo nesse versículo têm sido usadas de forma deturpada por alguns pregadores de plantão. E assim, muitas pessoas têm recebido ensinamentos equivocados, passando a crerem que realmente podem tudo por terem recebido a Jesus. E por causa desse equívoco, a autoridade e o poder de Deus são colocados em questão. Pois, se podemos tudo mesmo, não estaremos mais sob a autoridade do Senhor. E isso é absurdo. Isso é leviano. Se lermos o contexto, principalmente no verso de número 13, atentando para os versos 11 e 12, nós vamos entender o que Paulo quis dizer com posso tudo. Tudo posso. Veja bem, Paulo ele aprendeu a ter satisfação. Veja bem, eu vou ler de novo. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhas antes de, mas só faltava oportunidade. Paulo, nesse primeiro momento, ele agradece aos filipenses, porque os filipenses o estavam ajudando. Nessa época, quando Paulo escreveu aos filipenses, na realidade, Paulo estava passando por um dos seus piores momentos na vida. Ele, além de estar desprovido de qualquer poder aquisitivo, Paulo estava preso. Paulo ficou 3 anos preso por causa da lei romana. Claro, influenciado pelos maiorais da igreja. E Paulo preso, ele começou a passar por necessidades que ele não passava quando ele estava em liberdade, principalmente quando ele ainda era conhecido como Saulo de Tarso. Ele vivia aos pés do seu protetor, do seu mentor Gamaliel, e Gamaliel tinha um poder aquisitivo alto. Paulo era fabricante de tendas, isso dava a ele muito dinheiro, porque o povo, principalmente naquela época, vivia muito em tendas. Ainda hoje existem povos lá que vivem em tendas pelos desertos do Saara e outros lugares lá. Mas naquela época Paulo era fabricante de tendas. É como hoje um bom construtor ter o conhecimento de engenharia e construir casas em beiras de praia, em locais concorridos para vender. Ele nunca vai ficar sem dinheiro, vai ter sempre alguém querendo comprar com ele. Paulo fabricava essas tais tendas e essas tendas eram usadas a priori por quase todo mundo naquela época. Só quem não podia não comprava. Mas quem tinha uma condição financeira comprava. Então Paulo não sabia naquela época o que era passar necessidade. E Paulo, depois que veio para o Evangelho, Paulo teve sua vida transformada. Paulo mudou de vida, porque estar com Jesus não é como as pessoas pensam. Eu vou aceitar Jesus, os meus problemas vão acabar. Sai dessa brincadeira, que isso aí não existe. Os seus problemas não vão terminar, pelo contrário, os seus problemas vão começar a aparecer. Os seus problemas não apareciam antes de ter Jesus, porque os seus problemas existiam, mas eles estavam camuflados pelo tipo de vida que nós levávamos antes de ter Jesus. Mas quando nós recebemos a Jesus, o Espírito Santo, ele se abre uma cortina para nós e nós passamos a ver a vida tal como ela é. E Paulo passou a enxergar a vida de uma forma diferente. E Paulo, encarcerado, ele começou a se adaptar à vida dele. E tendo a Jesus, ele entra aqui nesses versos e fala
Digo isto não por causa da pobreza, porque ele estava encarcerado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem fortalece Paulo? Quem fortalecia Paulo? Jesus. E o que ele podia naquele que fortalece? Inclusive estar preso e ser alegre. Estar encarcerado e não sentir dificuldade. Passar por necessidade, mas reconhecer que tinha Deus na vida dele. Isso é a alegria que nos traz a presença de Jesus. É o poder do Espírito Santo fazendo em nós o complemento da obra que Jesus começou a fazer no mundo enquanto estava aqui nos seus 3 anos de ministério. Por isso ele foi tão enfático: olha, eu preciso ir para o Pai. Os seus ajudantes, os seus 12 ajudantes, os apóstolos, de forma nenhuma, o senhor não pode sair, nós queremos o Senhor. Ele falou assim: o problema é o seguinte, se eu não for, o outro Consolador não vem. E se o outro Consolador não vier, como é que ele vai ensinar vocês tudo aquilo que eu tenho que falar para vocês? Porque o tempo é pequeno, 3 anos é muito pouco para se aprender. Nós estamos hoje vivendo a nossa vida com Jesus e o Espírito Santo está nos ensinando tudo aquilo que Jesus queria poder ter ensinado e não teve tempo. Então, a gente chega à conclusão que Paulo, ele aprendeu a satisfazer-se com aquilo que ele tinha. Paulo tinha o Espírito Santo e ele aprendeu com o Espírito Santo a ser satisfeito, porque ele podia todas as coisas enquanto Jesus estivesse nele. Sabia que era estar necessitado e também tinha conhecimento do que era ter fartura. Paulo tinha uma experiência de vida, tanto material quanto espiritual, e que tinha aprendido a se sentir alegre em qualquer lugar. Talvez você esteja vivendo uma vida hoje que te deixa triste. Por algum motivo, ou a esposa, ou o filho, ou o esposo, ou a filha, alguém fez alguma coisa com você e te deixa triste. Mas eu quero dizer para você o seguinte: o Espírito Santo é o agente principal da alegria do homem e da mulher de Deus. É o Espírito Santo que faz as coisas mudarem de figura. Você olha para um lugar, você vê pedra, você vê espinho, você vê tudo, mas quando o Espírito Santo bota um bálsamo na sua visão, aonde você vê pedra, você vê isopor, você vê coisas macias, aonde você vê espinho, você só vê flores. Por quê? Porque o bálsamo do Espírito Santo, ele tem o poder de transformar as coisas, e ele começa pelo nosso coração. Saulo tinha um coração endurecido, Saulo passou a ser Paulo, passou a ter um coração quebrantado, e mesmo na prisão, passando privações, ele falou que podia todas as coisas naquele que o fortalecia, inclusive ficar preso, chorar. Tentaram matar ele, jogaram ele na lixeira quase morto, mas tudo Paulo podia naquele que o fortalecia. Glórias a Deus por isso. Devemos ter cuidado, pois ao recebermos a Jesus, não nos tornamos super-humanos. Pelo contrário, é aí que as nossas fraquezas começam a aparecer. Por quê? Para que nós possamos nos diminuir. Para quê? Para que Jesus possa crescer em nós. Aleluias. Veja bem, a virtude da vida que vivíamos, tá? As coisas que, em virtude da vida que vivíamos no passado, os problemas que nós tínhamos, nós não observávamos bem, porque nós estávamos obcecados por aquela vida, estávamos cegados por aquele espírito do mundo, mas os problemas sempre existiram. Aí nós viemos para Jesus, a gente passa a ver os problemas tais quais eles são, do jeito que eles estão. Então, que nós possamos enfrentar qualquer situação. É isto que ele realmente está dizendo. Paulo falou que estava pronto para enfrentar qualquer situação. Foi isso que Paulo quis dizer e nos diz ainda hoje. E não essa falácia que muitos pregadores dizem: vem para Jesus e você vai poder tudo, vem para Jesus e os seus problemas vão acabar, vem para Jesus e você vai ser uma pessoa rica financeira. Tudo isso é mentira. O nosso Deus é rico, é dono do ouro e da prata, é dono do ouro e da prata, mas o nosso Deus, o compromisso dele prioritário conosco é a nossa vida espiritual, é a salvação da nossa alma. Aí a palavra de Deus se conclui e se transforma em verdade e se sintetiza e ao mesmo tempo se agiganta quando a gente lê aquele versículo que diz o seguinte:
buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Precisamos primeiro buscar a presença de Deus, precisamos primeiro nos fortalecer no Espírito Santo, precisamos primeiro reconhecer que o Senhor é o nosso divisor de água, é Ele que nos conduz, é Ele que nos faz andar por esses caminhos tortuosos, mas podemos todas as coisas quando Ele está conosco. Eu creio nessa palavra, você pode crer?